Olá, professores e professoras do Carioca 2. Eu me chamo Tainara e hoje nós vamos falar um pouco sobre o material de matemática do segundo bimestre do Bloco 2. Para isso, nós selecionamos a habilidade resolver e elaborar problemas que envolvam grandezas diretamente ou inversamente proporcionais por meio de estratégias variadas. Essa habilidade consta na página 124 do material do aluno. Vamos lá? Bom, vamos abrir o nosso material na página 124 para podermos discutir um pouco o que são grandezas diretamente e inversamente proporcionais com os estudantes. No início dessa página, é interessante que a gente faça as duas perguntas que são provocadas pelo personagem Ian, para que os alunos possam pensar em suas respostas e já começar a analisar um pouco essa questão da relação das grandezas que são diretamente ou inversamente proporcionais. Então, no primeiro problema, nós temos a seguinte situação. Minha mãe está vendendo bolos. Ela demora 2 horas para fazer um bolo e recebeu uma encomenda de 16 bolos. Quantas horas de trabalho ela precisa se dedicar para fazer essa encomenda? Então, quando a gente faz essa pergunta aos estudantes, é interessante fazer com que eles percebam que, à medida que ela aumenta essa produção de bolos, mais horas ela vai precisar para poder realizar essa encomenda, né? Fazer essa produção desses bolos. Então, a partir disso, a gente pode dizer que, como as duas grandezas elas são diretamente proporcionais, porque enquanto uma está aumentando, então a produção de bolos ela está aumentando a quantidade, a outra também está aumentando na mesma proporção. Então, vamos supor, se ela demora 2 horas para fazer um bolo, você pode perguntar ao estudante: e para fazer dois bolos, quantas horas ela vai precisar? E aí ele vai entender que é o dobro de tempo, então ela vai precisar de 4 horas. E assim, indo progressivamente, até ele pensar numa estratégia mais fácil de realizar o cálculo para descobrir quantas horas ela vai precisar para produção desses 16 bolos. E ao mesmo tempo, na outra situação problema, nós temos a seguinte situação. Ela utiliza apenas um forno e vai precisar de 4 dias para terminar a encomenda. Será que ela consegue terminar antes de comprar mais um forno? Então a gente tem que pensar na seguinte situação. Bom, ela só tem um maquinário ali para a produção desse bolo. Se ela tiver dois, os alunos vão começar a pensar que ela vai conseguir fazer dois bolos ao mesmo tempo, né? Então, será que o tempo de produção dela vai reduzir? Então, a partir desse momento, a gente traz algumas provocações para o estudante, para ele pensando quantas horas seriam necessárias para ela produzir toda essa encomenda que ela tem de 16 bolos. E a partir disso, eles vão começar a perceber que essas grandezas elas são inversamente proporcionais, diferente da situação problema anterior. Porque quanto mais fornos ela tem para trabalhar, menos dias ela vai precisar. Então, as grandezas que são inversamente proporcionais, elas são duas grandezas que, quando uma aumenta, a outra diminui na mesma proporção. Ou seja, né, se uma dobra, a outra se divide pela metade. Dando continuidade ao desenvolvimento dessa habilidade, a gente pode falar sobre regra de três, que é uma ferramenta da matemática utilizada para resolver problemas de grandezas direta ou inversamente proporcionais. Então, voltando àquela situação anterior, o aluno pode utilizar a regra de três, que é quando a gente tem as três informações e falta responder uma delas, que aí no caso seria o tempo de trabalho em relação à produção de 16 bolos, e aí com isso, como elas são grandezas diretamente proporcionais, a gente pode perceber que o aluno ele vai poder realizar a multiplicação dos termos de forma cruzada. Então, quando ele multiplicar aqui 1 vezes x e 16 vezes 2, ele vai ter que x é igual a 32. De outra forma, né, em relação à grandeza inversamente proporcional, essa multiplicação ela vai ser na horizontal. Então, aqui a gente vai ter 2x sendo igual a 4. Então, portanto, quando a gente fizer essa divisão de 4 por 2, a gente sabe que vai dar 2, então ela vai precisar de 2 dias, caso ela aumente para a quantidade de maquinários que ela tem de 1 para 2. Seguindo com a atividade em relação à mãe do Ian e essa produção de bolos, né, a gente tem aqui quantas horas de trabalho ela precisará para produzir 40 bolos. E se ela dedicar 36 horas de trabalho, quantos bolos ela será capaz de fazer? Para auxiliar um pouco mais os estudantes nessa questão da proporção em regra de três, nós selecionamos um vídeo, né, que o professor
pode utilizar, e o estudante também, por meio do QR Code, né, que trata um pouco mais dessa temática como forma de ampliação para o desenvolvimento da habilidade. E como forma de ampliação para o desenvolvimento dessa habilidade, eu apresento duas ferramentas, né, tecnológicas, que é o WordWall, que ele é uma espécie de verdadeiro ou falso, né, que a gente pode trabalhar com algumas situações, por exemplo, quantidade de combustível do carro e a distância percorrida. Será que trata-se de uma grandeza que é inversamente proporcional? E aí os estudantes podem responder como verdadeiro ou falso. Lembrando que, se for possível, a gente pode utilizar esse recurso na sala de aula da maneira como ele está. Caso não seja possível, o professor ele pode lançar essas perguntas e fazer por meio de plaquinhas, ou pedir para que os alunos oralmente respondam, ou divididos em grupos, né? Tudo vai depender das ferramentas disponíveis para o professor trabalhar ao longo das suas aulas, né? E a segunda ferramenta, né, ela trata-se do Quizzes, né, .com, que é um site também gratuito que disponibiliza um acervo, né, com questões que envolvem a questão de grandezas diretamente ou inversamente proporcionais, que o professor pode utilizar como um jogo, né, na sala de aula, e também ele pode, tanto nas duas ferramentas, né, nas duas plataformas, ele pode fazer algumas modificações de acordo com as necessidades deles, né? Então, aqui o professor ele consegue ter uma atividade já organizada, mas que ele pode adaptar de acordo com as necessidades da sua turma. Com isso, nós finalizamos mais uma pista didática, né? Espero que possa ter contribuído para o desenvolvimento dessa habilidade junto aos estudantes de vocês e nos vemos na próxima. Até lá!